Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de física. A nossa aula de hoje é sobre dilatação térmica, ok? Muito bem. Do que nós precisamos? Quais são os conceitos base para nós entendermos a aula de hoje? Foram o que nós aprendemos nas últimas aulas: conceito de temperatura e propagação do calor, os processos de propagação do calor, de transferência, condução, convecção, radiação, certo? E as escalas termométricas. Muito bem? Ok? Todos os conceitos que nós já sabemos, que nós já aprendemos. Vamos aplicar esses conceitos para aprender novos conceitos, ok? Vamos lá? Muito bem. Então, o primeiro conceito aí que nós vamos usar, nós já sabemos e nós queremos lembrar para usar na dilatação térmica, é esse aqui. Olha lá, galera. Nós temos ali um corpo sólido em duas temperaturas diferentes. Nós temos aqui, ó, esse corpo que está com uma temperatura mais alta e ele mesmo, só que em outra situação, com uma temperatura mais baixa. Conseguem perceber as diferenças? Nós temos aqui, ó, esse corpo com uma temperatura mais alta, as moléculas estão mais agitadas, elas estão vibrando em um espaço maior, elas estão ocupando um espaço maior, elas estão indo mais longe ao ponto de equilíbrio. Beleza, galera? Vamos lembrar de conceito de temperatura. O que era a temperatura? Temperatura, médio grau de agitação das partículas de um corpo, das moléculas de um corpo. Então, nós temos aqui, ó, a temperatura desse cara é maior, as moléculas estão mais agitadas. Então, maior grau de agitação significa maior temperatura. Em relação a esse cara, que as moléculas estão mais devagar, estão menos agitadas, possuem uma temperatura menor. Ok? Muito bem. Então, nós temos o seguinte: do lado esquerdo eu tenho uma menor temperatura, portanto, eu tenho um menor grau de agitação. E do lado direito, desculpe, do lado esquerdo aqui, eu tenho maior temperatura, certo? Então, eu tenho um maior grau de agitação das moléculas. Beleza, galera? Muito bem. Muito bem, nós temos aqui, isso aqui se chama uma rede cristalina, nós temos aqui um corpo no estado sólido. Percebam que, apesar da temperatura ser diferente, apesar da vibração das moléculas ser diferente, o formato da rede não muda. Isso é característica do estado sólido. Mantenha o seu formato, ok? Nós temos ali, então, um corpo no estado sólido. E essas moléculas nós vamos chamar de uma rede cristalina. Então, nós temos a rede cristalina das moléculas que formam um sólido. E, galera, o que nós vamos estudar nessa aula, ela vale para corpos no estado sólido, ok? Nós teremos uma aula específica para dilatação de líquidos. Muito bem, e aqui, então, é dilatação dos sólidos, ok? Muito bem. E outra coisa que nós vamos fazer, um outro conceito que nós vamos usar, vamos trocar a palavra agitação por vibração, ok? Percebam as moléculas aqui, galera, ó, vamos pegar essa aqui, essa molécula de exemplo aqui, ó. Pegando essa molécula de exemplo aqui, olha o que está acontecendo com ela. Então, ela tem aqui um grau de vibração, um grau de agitação, mas ela não sai desse pontinho aqui, ó, que é o ponto de equilíbrio. Esse carinha aqui, ó, seria o ponto de equilíbrio desse cara. E ela fica indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Isso é com cada uma. Então, cabe melhor aqui o conceito de vibração de moléculas, ok? Se a gente usar a palavra agitação, não está errado. Mas o conceito aí que melhor se adequa ao que nós estamos estudando é a vibração das moléculas do corpo. Tranquilo? Muito bem. Olha esse outro exemplo. Esse outro exemplo a gente pode aplicar o conceito de propagação de calor através da condução. Nós temos uma barra, estado sólido. Vamos supor que isso aqui é uma barra de metal, que é um bom condutor de calor, ok? Nós temos uma chama aqui que está na ponta esquerda dessa barra. Olha o grau de vibração dessas moléculas aqui. É maior do que o que está aqui. E o calor vai se propagando da ponta esquerda para a ponta direita, do mais quente para o mais frio.
do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nós temos aquilo ali, ó, o sentido da propagação do calor, ok? E a gente ainda pode dizer o seguinte, essas moléculas, quando vibram mais, elas obrigam a próxima molécula a vibrar também. E essa obrigação, entre aspas, de aumentar a vibração vai se propagando nesse sentido aqui. Então, nesse sentido aqui, ainda temos o quê? Um aumento na vibração das moléculas, certo? Elas vão aumentando gradativamente até que o calor se conduza pela barra e todo mundo esteja na mesma temperatura. Ou seja, todo mundo esteja no mesmo grau de vibração. Ok? E esse exemplo aqui ele é fenomenal para explicar o que é a dilatação térmica. Vamos aplicar os conceitos vibração e propagação de calor e entender o que é essa tal dilatação. Prestem bastante atenção no que está acontecendo, galera. Nós temos aqui uma rede cristalina, portanto, um corpo no estado sólido, ok? Nós temos aqui moléculas em contato com chama. Viram que aconteceram desde o início com essas moléculas? Já vai voltar aqui, ó. O desenho já vai voltar, vai começar de novo. Olha só, pouquíssima agitação. À medida que elas vão recebendo calor, aumentando o grau de vibração. Aumentando o grau de vibração, olha só, galera, o espaço ocupado por elas passa a ser maior. Elas vão ocupando um espaço maior. Então, as moléculas com maior grau de vibração ocupam um espaço maior na rede cristalina. Isso, ó, começou aqui, foi para o meio, já está aqui, ok? O que está acontecendo? Esse corpo aqui, ó, gradativamente está sofrendo um aumento nas suas dimensões. E esse aumento é causado pelo aumento no grau da vibração particular de cada molécula, ok? Então, nós temos ali, ó, podemos concluir que um corpo sofre dilatação em razão dessa propagação de calor. E a propagação de calor acontece quando nós estamos o quê? Transferindo energia de uma ponta para outra, de um lugar para o outro. Ou seja, nós estamos mudando a temperatura do corpo. Então, a gente pode concluir o que é a dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? Mudança nas dimensões de um corpo devido à mudança de temperatura, ok? Então, nós aplicamos os nossos conceitos aprendidos e lembrados aqui nessa aula para explicar um novo conceito, que é esse aqui, dilatação térmica, que é a mudança nas dimensões do corpo quando esse corpo sofre uma mudança de temperatura. Tranquilo, galera? Muito bem. Nós vamos estudar a dilatação em 3 pontos e depois nós vamos juntar esses 3 em um só, ok? Mas a gente vai fazer simplificações aqui para entender o fenômeno como um todo, para entender o fenômeno e aplicá-lo, ok? O primeiro jeito que a gente vai estudar a dilatação é linear. O que significa dilatação linear? Dilatação ao longo de uma linha. Linha significa uma dimensão. Então, imagina o seguinte, nós temos uma barra, certo? Essa barra, ela tem um comprimento, ou seja, ela tem aqui uma altura, nosso comprimento inicial, muito maior do que as outras dimensões, ok? Então, o tamanho da barra é muito maior do que a sua espessura. Qual seria o exemplo disso aqui? Vamos falar de um fio de cabelo? O comprimento do fio de cabelo é muito maior do que a espessura do fio de cabelo. Vamos falar de um fio do poste? O comprimento do poste é muito maior do que a espessura do poste. Não significa que esses exemplos não tenham espessura, mas o tamanho em uma dimensão é muito maior do que o das outras dimensões. Quando isso acontece, nós simplificamos a dilatação apenas para uma dimensão. E essa dilatação se chama linear, correto? Muito bem. Agora, então, nós vamos ter que fazer a definição seguinte. Quando eu disser que um corpo tem um comprimento inicial, esse comprimento inicial vai estar relacionado a uma temperatura. Por quê? Se eu aumentar a temperatura, o comprimento do corpo vai aumentar, ele vai sofrer dilatação. Se eu diminuir a temperatura, o comprimento do corpo vai diminuir, ele vai sofrer uma contração, ok? Então, ao dizer um comprimento, ele vai estar relacionado a uma certa temperatura. De forma que, se eu pegar essa barra e colocar no forno, aquecer, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma dilatação, ela vai ficar assim. Percebam que
o comprimento aumentou muito e a superfície, ou seja, a espessura do material, praticamente não sofreu alteração. Ele vai se dilatar, tanto no comprimento quanto na espessura. Mas como a espessura é muito menor do que o comprimento, então nos interessa apenas ao longo de uma dimensão. Ok? Beleza? Muito bem. O que nós temos ali na segunda barra? Nós temos um comprimento final, e esse comprimento final vai estar relacionado a uma temperatura final. Beleza? Muito bem. Então, esse corpo sofreu duas variações. Quais foram as variações? O corpo sofreu uma variação de temperatura, aumentando de temperatura inicial para final, e sofreu uma variação de comprimento inicial para comprimento final. Comprimento final, a variação do comprimento está fácil de enxergar ali. Ó. Vamos fazer uma linha tracejada de onde era o comprimento inicial, certo? Então, daqui até aqui, nós temos o comprimento inicial. E onde foi parar o comprimento final, ok? Daqui até aqui era o inicial. Então, essa parte dessa linha tracejada de baixo até a linha tracejada de cima é o quanto ele aumentou, ou seja, a sua variação de comprimento, que é o nosso ΔL, variação do comprimento da barra ali, ok? Como eu disse para vocês, essa variação do comprimento vai estar relacionado com a variação de temperatura. Isso significa que quanto maior for a variação de temperatura, quanto mais a temperatura aumentar ou diminuir, maior será a variação no comprimento do corpo também. Se eu aquecer muito esse cara, ele aumenta muito as suas dimensões. Quando eu digo muito, gente, é muito proporcionalmente, ok? A gente já vai entender isso aí. Vamos lá. E aqui a gente ainda pode concluir o seguinte: se a temperatura final for maior do que a temperatura inicial, ou seja, o corpo está sendo aquecido, está sendo esquentado, o comprimento final também será maior do que o comprimento inicial. Ou seja, aumentou a temperatura, aumentou o comprimento, ok? E essa é a dilatação. Mas, se a temperatura final for menor do que a temperatura inicial, ou seja, eu estou fazendo um resfriamento no corpo, eu vou resfriar esse corpo. Então, o que vai acontecer? Ele não vai sofrer uma dilatação, ele vai sofrer uma contração térmica, ok? A temperatura final menor do que a temperatura inicial, então o comprimento final será menor do que o comprimento inicial. O corpo diminui as suas dimensões. Tranquilo, galera? Bom, nós temos aqui quase todas as bases que nós precisamos para equacionar essa dilatação, esse fenômeno. Nós temos o ΔL, que é o fenômeno, é a variação do comprimento, é a dilatação, ok? E nós vimos que esse fenômeno, esse ΔL aqui, ele depende da variação de temperatura, mas depende de mais coisas. Que coisas são essas? Vamos lá. Depende do comprimento inicial do corpo. Como assim, professor? Lembram lá da nossa rede cristalina que nós temos moléculas enfileiradas aqui. Se aumentar a temperatura, cada molécula vibra mais. Então, cada molécula aumenta um pouquinho o espaço ocupado. Se eu tiver muitas moléculas, a dilatação é a soma de cada espaçozinho que aumentou. Então, eu vou ter uma soma que será grande. E se eu tiver poucas moléculas, então eu tenho uma soma que será pequena. Ou seja, a variação do comprimento depende da quantidade de moléculas que estão enfileiradas na rede cristalina. Então, depende de quem? Do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior será a dilatação. Ok? Então, a dilatação depende disso e depende disso. Ok? Para fechar a nossa interpretação, vamos pensar no seguinte: e se eu trocar materiais? Se eu fizer experiência com materiais diferentes? Vamos supor, eu tenho uma barra de alumínio que tem essa condição, esse comprimento inicial para essa temperatura inicial e aqueço até essa temperatura final. Ele sofre essa dilatação. Se eu trocar a minha barra de alumínio por outra barra de cobre com as mesmas condições, mesmo comprimento inicial, mesma temperatura inicial, e aquecer a uma mesma temperatura final, o ΔL será o mesmo?
os dois corpos, que são materiais diferentes, vão sofrer dilatações iguais, em condições iguais? Não. Por quê? Porque cada material responde a uma maneira diferente quando submetido a uma variação de temperatura. Isso é uma propriedade específica do material, certo? Assim como calor específico, assim como densidade, massa específica, cada corpo tem uma propriedade específica relacionada à dilatação. E que propriedade específica é essa? É o alfa. Quem que é alfa? Alfa é o coeficiente de dilatação do corpo, certo? Esse coeficiente é como o corpo responde a uma variação de temperatura, beleza? Então, isso é uma propriedade específica. Quanto maior for o alfa, maior vai ser o ΔL. Mais sensível é o corpo a uma variação de temperatura, ok? No sentido de dilatação. Beleza? Ok. E aí, fechou a fórmula. Que fórmula que nós vamos ter? A fórmula da dilatação térmica, que é ΔL, variação do comprimento, é a dilatação, é igual ao comprimento inicial, vezes alfa, que é o nosso coeficiente, é a propriedade específica de cada material, vezes ΔT. E ΔT é a nossa variação de temperatura. Tranquilo, galera? Então, entendido um fenômeno. Como eu posso aplicar esse conceito que eu acabei de aprender? Vamos pensar o seguinte: nós temos ali o fio do poste, certo? Então, constrói-se o fio do poste, ok? Vamos construir as nossas redes elétricas ali, e os fios eles ficam com uma certa barriga, que está bem exagerado, mas eles ficam com uma certa barriga. Essa barriga, ela tem uma razão. Claro que o próprio peso do fio vai causar essa deformidade aqui, certo? A gravidade puxando o fio para baixo, ok? Mas além desse fenômeno aqui relacionado com a gravidade, nós temos uma folga. Por que folga? Vamos pensar numa cidade como Curitiba, em que a variação de temperatura pode ser relativamente alta. Você tem uma noite fria com 0 graus Celsius e você tem um dia em que a temperatura chega aos seus 17, 18, às vezes 20 graus Celsius. Então, de 0 para 20, tem uma variação sensível aí de 20 graus Celsius. Essa variação de temperatura, ela pode causar uma dilatação, se for da noite para o dia, ou uma contração, se for do dia para a noite, no fio. Se o fio estiver muito esticado, na contração ele estica mais. Então, aumenta a tensão do fio. Ao aumentar a tensão no fio, você pode arrebentar o cabo ou derrubar um poste, certo? Qualquer um dos dois causa um prejuízo enorme, ok? Por uma coisa que seria relativamente fácil de se prever, ok? Então, tem uma aplicação. Tem uma outra aplicação também, os trilhos do trem. Vamos lá, um trilho do trem. Você constrói os trilhos do trem e se você tiver uma oportunidade uma vez na vida de observar um trilho do trem, entre uma barra de trilho e outra tem um espaçozinho aqui, ó, tem uma folga. Essa folga é uma folga de dilatação. Ela serve para o seguinte: quando houver uma variação de temperatura, por exemplo, um aquecimento, tipo Curitiba de novo, aumentou lá de 0 para 20, esse cara vai dilatar e esse cara também vai dilatar. Então esse espaço tende a diminuir, ok? E eles podem até se encontrar. De fato que, se não houver esse espaço, o que vai acontecer? Eles já estão juntos, eles estão encavalados, ok? Então, quando dilatar, eles vão fazer isso aqui, ó, ok? E nós vamos ter um entortamento aqui, ó, na nossa linha férrea. Esse entortamento, galera, é a tensão, é a força que uma barra está fazendo sobre a outra porque dilatou, ok? Quando um trem passar aqui, se essa curva for muito acentuada, pode descarrilhar o trem. Outro prejuízo enorme por uma coisa fácil de ser prevista, ok? Então, são aplicações da dilatação. Muito bem. Bom, nós estudamos a dilatação ao longo de uma linha, uma dilatação em que uma dimensão era importante. Agora nós vamos estudar a dilatação em que duas dimensões são importantes. Eu não posso ignorar duas dimensões de um corpo.
que é a dilatação superficial. Seria uma placa, por exemplo. Nós temos uma placa de vidro para a janela, por exemplo. Uma placa de vidro, ela não é só uma linha, certo? É óbvio que ela tem 3 dimensões, ela tem um volume. Mas a espessura do fio, dependendo da janela, se a janela for muito grande, a espessura do fio não é tão importante para este conceito quanto as outras duas, ok? Então, nós temos ali uma dilatação ao longo de uma superfície. Entendam superfície, galera, como área. Nós temos 2 dimensões. Se eu juntar essas dimensões, eu tenho a área da placa. Então, superfície e área, aqui nesse contexto, são iguais, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui área inicial ou superfície inicial. Vou representar esse cara como S0, superfície inicial. E essa superfície inicial está relacionada a uma temperatura inicial, ok? Lembrando de novo, se eu estou dizendo as dimensões de um corpo, as dimensões estão relacionadas a uma temperatura. Mudou a temperatura, mudou as dimensões do corpo, ok? Se esse corpo sofreu aquecimento, olha o que acontece com ela. Aumenta as suas dimensões. Agora no plural, galera. Nós temos 2 dimensões que sofreram aumento. Ó. Essa e essa. Ok? Já que nenhuma das duas era muito menor do que a outra, então sofreu uma dilatação ao longo de 2 dimensões. Beleza? Eu tenho, então, uma área final, S, relacionada a uma temperatura final. Beleza? Nós vamos ter o nosso ΔS. Quem que é o ΔS? É a variação da superfície. Superfície final menos superfície inicial. Ok? E essa variação de superfície está relacionada com a variação de temperatura. Quando eu digo relacionado, quanto maior esse, maior esse. Tranquilo, galera? Muito bem. E eu tenho ali a nossa propriedade específica do corpo. Assim como tinha na dilatação linear, nós tínhamos lá, o ΔS depende de quem? Depende da variação de temperatura e vai depender da área inicial, do S0. Pelo mesmo motivo, nós temos moléculas enfileiradas nessa direção e moléculas enfileiradas nessa direção, ok? Então, quando eu aumentar, aumenta aqui e aumenta aqui. Ao longo de uma linha, eu tenho coeficiente linear. Mas aqui são 2 linhas. Então, eu tenho um coeficiente linear alfa para uma dimensão. E já que é o mesmo material, então eu tenho o mesmo coeficiente linear alfa para outra dimensão. Certo? Então, nós temos quantos coeficientes ali? 2 coeficientes. Por que 2 coeficientes? Porque eu tenho 2 dimensões, ok? E a gente dá um nome específico quando nós juntamos esses 2 carinhas. As 2 dimensões juntas, formando uma área, os 2 alfa juntos vão formar o beta, certo? Então, 2 vezes alfa, ou seja, 2 dimensões do mesmo material, é igual a beta. E beta é o coeficiente de dilatação superficial do corpo, ok? E aí nós estamos prontos para equacionar a dilatação de superfície. Pega o gancho lá da dilatação linear, a mesma fórmula, nós já dizemos do que depende, nós temos essa fórmula aqui. ΔS, variação de superfície, é igual a S0, superfície inicial, 2 vezes alfa. Por que 2 vezes alfa, professor? Porque eu tenho 2 dimensões, vezes variação de temperatura, ok? Mas, aplicando essa igualdade aqui, nós temos isso aqui. ΔS, S0, beta e ΔT. Tranquilo? Então, essa foi a nossa dilatação superficial. Tem aplicações, professor? Tem aplicações. Ó, eu coloquei uma aplicação aqui muito simplista, mas a gente pode comentar outras. Tem aqui, ó, uma bolinha de aço, por exemplo, que passava pelo anel. Então, ela entra e sai do anel aqui com facilidade. Se eu aquecer apenas a bolinha, esse cara aumenta suas dimensões espaciais, vai aumentar ali a área de superfície da bolinha, que é o que interessa aqui no anel, ok?
Aí eu vou tentar passar aqui e ele não passa, porque ele sofreu uma dilatação de área, uma dilatação de superfície, ok? Mas a gente pode aplicar isso aí para placas, placas de vidro, placas de concreto, certo? Construir uma ponte, colocar placas, tem que ter espaço entre elas